O livro perdido de Maria Madalena, o manuscrito que a igreja escondeu. Quando a verdade decide emergir, nada consegue detê-la. E é por isso que surge uma pergunta que ecoa como um chamado profundo. Por que certos manuscritos espirituais foram guardados longe dos olhos do mundo, como se contivessem revelações capazes de transformar a fé de quem ousasse conhecê-los? Hoje você vai descobrir o que realmente acontece quando um texto antigo revela a verdadeira missão de Maria Madalena e expõe segredos que permaneceram em silêncio por séculos. E talvez o que você vive agora não seja escuridão, mas o primeiro sinal de que Deus está abrindo caminhos que antes você não conseguia enxergar. Eu conheço esse tipo de busca. Tenho estudado manuscritos esquecidos, conversado com pessoas que enfrentaram desertos espirituais e aprendido com mestres que dedicaram a vida a compreender o que foi ocultado da história. E percebi que algumas verdades só se revelam quando a alma está pronta para recebê-las. Nesse instante, algo dentro de nós se move, como se uma voz antiga finalmente encontrasse espaço para ser ouvida. O que vou compartilhar a seguir pode mudar para sempre a forma como você entende o papel de Maria Madalena, a construção da fé cristã e os motivos que levaram esse manuscrito a ser escondido com tanto rigor. Há uma revelação poderosa dentro dele, e quando você ouvir o que estava oculto, vai perceber que nada disso chegou até você por acaso. O mistério que envolve o manuscrito atribuído a Maria Madalena não começa com pesquisadores modernos, mas com o próprio silêncio que o cercou por quase 2000 anos. Cada fragmento que chegou até nós carrega um perfume antigo, como se tivesse atravessado eras inteiras para revelar algo que a fé institucionalizada nunca conseguiu apagar. Quando observamos as primeiras referências a esses textos, percebemos que eles circulavam discretamente entre pequenos grupos de discípulos que não buscavam poder nem prestígio, mas compreensão. Essa busca silenciosa revela mais sobre eles do que qualquer historiador poderia registrar. Queriam preservar algo que sabiam ser precioso demais para se perder na poeira do tempo. Algo que falava de intimidade espiritual, de presença divina, de uma relação direta com o Cristo que transformava o interior antes de transformar o mundo ao redor. À medida que esse manuscrito começou a ser mencionado por antigos mestres do deserto, surgiram tentativas de desacreditá-lo ou relegá-lo ao esquecimento. Não porque contradissesse a mensagem central do Evangelho, mas porque introduzia uma perspectiva que assustava aqueles que temiam perder o controle interpretativo da fé. A figura de Maria Madalena, tal como aparece nesse texto, não é uma seguidora distante. Ela é presença ativa, discípula de profundidade rara, alguém cuja compreensão espiritual ultrapassava muitos dos que ocupavam posições de destaque nas primeiras comunidades. Isso era incômodo para quem desejava ordenar a fé segundo estruturas humanas. O conhecimento íntimo que ela parecia possuir sobre os ensinamentos de Jesus revelava um caminho que dispensava intermediários e burocracias religiosas, e isso sempre gera resistência. Ao mergulhar no conteúdo desse manuscrito, percebemos que ele não tenta criar uma narrativa paralela, nem pretende reescrever a história com sensacionalismo. Pelo contrário, sua força está justamente na simplicidade de sua voz. Ele fala de encontros, de diálogos, de aprendizados que não dependiam de rituais complexos, mas de abertura de coração. Em suas linhas, Maria Madalena aparece como alguém que compreendeu que a verdadeira transformação espiritual não se manifesta em templos grandiosos, mas na intimidade silenciosa em que o ser humano se reconhece diante de Deus. Essa perspectiva, tão direta e libertadora, sempre causou estranhamento em estruturas que preferiam intermediar a relação entre o divino e o fiel.
Por isso, esse texto se tornou uma ameaça para alguns e uma joia escondida para outros. O fato de esse manuscrito ter sobrevivido é, por si só, um testemunho de sua força espiritual. Nenhum texto resiste por séculos sem que haja algo nele capaz de atravessar almas. E os traços de desgaste, as partes corroídas pelo tempo, o próprio estado fragmentado, revelam que sua preservação não foi um ato institucional, mas um trabalho silencioso de homens e mulheres que compreenderam seu valor. Cada pedaço protegido, cada linha escondida, cada cópia feita às pressas, indica que havia ali uma mensagem que não podia morrer. Uma mensagem que falava sobre o poder da presença, sobre a coragem de permanecer firme quando todos vacilam, sobre a fé que não se curva ao medo. É essa espiritualidade viva que faz desse manuscrito algo tão singular. Quando analisamos o contexto histórico em que esse texto circulou, percebemos que havia tensões profundas dentro das primeiras comunidades cristãs. Nem todos concordavam sobre qual deveria ser o papel das mulheres, qual deveria ser a estrutura de autoridade, como deveriam ser preservadas as palavras e gestos de Jesus. Nesse cenário, a figura de Maria Madalena tornava-se símbolo de uma fé direta, íntima e profundamente relacional. Sua voz apontava para uma espiritualidade que acreditava na capacidade de cada pessoa ouvir Deus sem mediações opressoras. Isso era poderoso demais para alguns e perigoso demais para outros. Por isso, esse texto foi alvo de silenciamento não por conter heresia, mas por preservar liberdade. O manuscrito, ao invés de apresentar Maria como figura submissa ou secundária, revela uma mulher cuja coragem espiritual a colocava em pé de igualdade com os grandes discípulos, não por disputa, mas por profundidade de compreensão. Ela aparece como alguém capaz de ouvir o Mestre com clareza, interpretar seus ensinamentos com maturidade e transmiti-los com amor. Essa representação subverteu visões mais institucionalizadas sobre quem poderia ocupar lugares de autoridade espiritual. E quando uma verdade subverte estruturas, a reação quase sempre é esconder, distorcer ou apagar. Com o tempo, essa obra desapareceu dos círculos oficiais, mas nunca desapareceu da memória daqueles que sentiram sua chama. Séculos depois, quando fragmentos reaparecem em escavações ou arquivos, percebemos que a história não consegue manter enterrado aquilo que nasceu para iluminar. A figura de Maria Madalena começa a ganhar contornos ainda mais profundos quando observamos não apenas o que foi dito sobre ela, mas principalmente o que foi omitido. O silêncio que cercou sua história não é um acidente. Ele revela a disputa silenciosa entre duas formas de viver a fé. Uma baseada na experiência direta do sagrado e outra apoiada na necessidade de controle, hierarquia e poder institucionalizado. O manuscrito que leva seu nome, ou que pelo menos preserva suas palavras e ensinamentos, reflete uma espiritualidade que não depende de estruturas rígidas. Ele apresenta uma mulher cuja autoridade espiritual nasce da intimidade com o Cristo e da compreensão madura de sua mensagem. E é essa profundidade que incomodou ao longo dos séculos, porque representa uma liberdade que não pode ser manipulada nem limitada. Quando mergulhamos na história, percebemos que Maria Madalena não foi apenas uma testemunha passiva dos eventos ligados a Jesus. Ela aparece como alguém que o seguia de perto, que participava ativamente dos ensinamentos, que compreendia nuances espirituais que muitos não captavam. Isso por si só cria uma forma de autoridade que dispensa títulos formais. A autoridade que nasce da convivência íntima, da escuta sensível, da maturidade espiritual. Esse tipo de autoridade não pode ser criado por decreto nem sustentado por força. Ele nasce da verdade interior
E essa verdade assusta aqueles que desejam definir a fé segundo critérios humanos. Por isso, a imagem de Maria foi sendo reduzida, distorcida, moldada ao longo dos séculos para se encaixar em discursos que precisavam de figuras femininas silenciosas e submissas, não protagonistas espirituais. Mas o manuscrito devolve a ela a voz que lhe foi tirada. Ele a mostra como alguém que compreendia não apenas as palavras, mas a essência do ensinamento de Jesus. A profundidade dessa compreensão é apresentada não como privilégio intelectual, mas como fruto de uma busca sincera, de uma entrega absoluta, de uma abertura que permitia que o espírito fosse transformado de dentro para fora. O texto revela diálogos em que Maria não apenas pergunta, mas interpreta, propõe, orienta. E é nessa dinâmica que muitos estudiosos enxergam não um papel inventado, mas um papel que provavelmente existiu e foi posteriormente minimizado para adequar a narrativa a estruturas sociais patriarcais. A presença dela incomodou porque questionava a ideia de que a fé precisava ser administrada apenas por homens, ou que a autoridade espiritual dependia exclusivamente de cargos formais. Ao contrário, o manuscrito sugere que a verdadeira autoridade nasce da experiência vivida, da sensibilidade diante do divino, da capacidade de ouvir aquilo que não é dito apenas com palavras. Em outras palavras, Maria Madalena representava um tipo de espiritualidade que não podia ser enquadrada em sistemas rígidos. E tudo que não se encaixa em sistemas rígidos tende a ser silenciado. Quando Jesus ressuscita e aparece a ela antes de aparecer a muitos outros discípulos, não é um gesto casual. É uma declaração clara sobre sua importância espiritual. O manuscrito ecoa essa percepção, reforçando que Maria não apenas testemunhou o Cristo vivo, mas compreendeu o significado dessa experiência de uma forma que poucos estavam prontos para entender. Essa compreensão colocou-a em posição de orientar, ensinar e fortalecer aqueles que ainda tremiam diante do medo, da dúvida, da perseguição. E exatamente por ser tão influente espiritualmente, sua voz tornou-se perigosa para quem desejava determinar os rumos da fé institucional. O que esse manuscrito faz, em essência, é resgatar a profundidade dessa mulher e revelar que sua força não estava em qualquer atributo exterior, mas em sua capacidade de permanecer fiel à revelação recebida. Enquanto muitos disputavam espaços e reconhecimento, Maria parecia buscar apenas o entendimento da vontade divina. Isso a tornava livre, e a liberdade sempre assusta quem prefere controlar. Por isso, sua imagem foi sendo moldada ao longo dos séculos, ora diminuída, ora distorcida, ora esquecida. Não porque sua história fosse fraca, mas porque era forte demais. E essa força permanece evidente até hoje. Quando lemos o manuscrito com sinceridade, percebemos que ele não tenta exaltar Maria acima de ninguém, mas apenas restaurar aquilo que foi tirado. Ele revela uma mulher cuja intimidade com Deus era profunda o bastante para não temer perseguição ou desprezo. Ele apresenta alguém que encontrou sentido no caminho espiritual, não na aprovação humana. Essa liberdade interior ecoa como um convite para todo aquele que busca a Deus em meio ao silêncio e às incertezas. Ela nos lembra que a fé não é um conjunto de regras, mas uma jornada de transformação. E que há momentos em que Deus escolhe pessoas improváveis para carregar a revelação que mudará o destino de muitos. O conteúdo do manuscrito revela não apenas a presença de Maria Madalena, mas a profundidade de sua percepção espiritual, algo que raramente aparece nos textos mais conhecidos. Suas palavras emergem como reflexões de alguém que não se limitava a repetir ensinamentos, mas os digeria internamente, permitindo que se tornassem parte viva de sua essência. Ela não descreve Jesus como um mestre distante,
mas como alguém cuja presença tocava suas fibras mais profundas. Esse tipo de texto não nasce de observações superficiais, mas de convivência e transformação interior. Quando se lê o que restou dessas páginas, percebe-se que não se trata de alguém que apenas viu milagres, mas de alguém que viveu o milagre da compreensão. O manuscrito apresenta conversas e ensinamentos que revelam uma sensibilidade singular. Maria questionava, refletia, interpretava, e essas interações eram marcadas por um respeito mútuo, que indica que Jesus reconhecia nela uma maturidade espiritual incomum. Ele não precisava repetir o óbvio para ela, porque havia em Maria uma capacidade de captar o invisível, de perceber o significado por trás das palavras, de entender que cada gesto, cada silêncio e cada momento tinha uma intenção divina. Isso dá ao texto uma energia que não se encontra em registros comuns. Ele revela uma caminhada espiritual que se aprofunda na medida em que a alma se abre para o mistério da revelação. Essa percepção se destacava especialmente quando o grupo de discípulos enfrentava dificuldades. Enquanto muitos buscavam certezas exteriores, sinais visíveis ou explicações racionais, Maria parecia olhar para o interior, buscando o significado espiritual por trás dos acontecimentos. O manuscrito a retrata como alguém que compreendia que as provas não eram castigos, mas caminhos que Deus usava para amadurecer seus filhos. Essa forma de interpretar a realidade gerava um contraste com outras vozes que preferiam respostas imediatas. Ela reconhecia que há momentos em que Deus não fala através do que vemos, mas através do que sentimos profundamente. Essa compreensão fazia dela um ponto de equilíbrio quando o medo ameaçava dominar. Outro elemento notável no manuscrito é a forma como Maria descrevia a presença divina. Para ela, Deus não estava distante, nem preso a ritos complexos. Ele se manifestava em cada oração sincera, em cada gesto de compaixão, em cada reflexão profunda. Essa espiritualidade orgânica, íntima e profundamente humana era difícil de aceitar para alguns, porque não dependia das cerimônias do templo ou das regras estabelecidas pelo poder religioso da época. Era uma espiritualidade que podia florescer no deserto, em casas simples, em conversas ao redor de uma mesa, nas lágrimas silenciosas de quem buscava sentido. Essa liberdade espiritual era considerada perigosa para sistemas que dependiam da autoridade formal. A profundidade dos ensinamentos atribuídos a Maria revela seu papel como guia e conselheira. Muitos estudiosos acreditam que ela serviu como pilar emocional e espiritual para discípulos que vacilaram diante da perseguição e da dúvida. O manuscrito sugere que, enquanto alguns sucumbiam ao medo, Maria permanecia firme, não por bravura humana, mas por ter compreendido uma verdade mais elevada. Ela parecia saber que a fé não se prova apenas nos momentos de luz, mas, sobretudo, naqueles em que o silêncio de Deus nos testa e molda. Essa maturidade espiritual fazia com que sua voz tivesse autoridade natural, mesmo sem títulos ou posições. O contraste entre Maria e os demais discípulos é apresentado de maneira sutil, mas reveladora, não como competição, mas como diferença de maturidade espiritual. Enquanto alguns disputavam interpretações ou buscavam definir quem teria mais destaque, Maria parecia ignorar essas disputas. Para ela, o foco estava no ensinamento, na transformação interior e no compromisso com a verdade divina. Essa atitude a colocava em uma posição de destaque involuntária, uma posição que incomodava aqueles que buscavam reconhecimento humano. O manuscrito, ao preservar suas palavras e reflexões, expõe essa dinâmica com uma honestidade que desafia séculos de tradições maleáveis.
Quando lemos essas linhas, percebemos que Maria Madalena encarnava uma fé que não se quebrava, mesmo quando todos ao redor pareciam vacilar. Ela entendia que a revelação divina não depende da força do mundo, mas da entrega sincera do próprio coração. Essa compreensão profunda fez dela uma figura única, alguém que não precisava disputar espaço porque já o ocupava naturalmente na dimensão espiritual. E talvez seja exatamente isso que tornou sua história tão ameaçadora para os que desejavam controlar a narrativa da fé. A cada trecho preservado, a voz de Maria se ergue com mais força, revelando que sua intimidade com o sagrado não podia ser apagada, apenas adiada. O manuscrito funciona como um testemunho de que Deus levanta vozes que ninguém consegue silenciar por completo. E quando essas vozes ressurgem, elas trazem consigo a luz que muitos tentaram esconder. A profundidade espiritual de Maria Madalena não é uma invenção romântica, mas uma realidade que atravessou o tempo porque carrega verdade, coragem e revelação. Quando analisamos o impacto que o manuscrito teria causado caso tivesse circulado amplamente nos primeiros séculos, entendemos por que tantos esforços foram feitos para ocultá-lo. Ele não apenas elevava a figura de Maria Madalena, mas também apresentava uma compreensão do ensinamento de Jesus que colocava o foco menos na organização institucional e mais na transformação interior. Esse deslocamento de perspectiva ameaçava a construção de estruturas que dependiam de hierarquia e controle para se sustentar. O que o texto propunha era algo completamente diferente. Um caminho espiritual baseado em intimidade, discernimento, coragem e liberdade interior. Essa proposta não é fácil de ser controlada e, por isso, foi considerada perigosa para muitos que desejavam moldar a fé segundo interesses humanos. A leitura das partes preservadas mostra que esse manuscrito não buscava estabelecer uma nova doutrina, mas resgatar a essência da experiência com o Cristo vivo. Ele afirmava que a verdadeira revelação não nasce de normas, mas do encontro direto com o divino que transforma profundamente o ser humano. Essa visão era incompatível com a necessidade de algumas lideranças de estabelecer regras rígidas e papéis claramente definidos dentro da comunidade. Ao enfatizar que cada pessoa é chamada a ouvir a voz de Deus no íntimo, o texto ameaçava a centralização do poder espiritual. Isso explicaria por que sua circulação foi tão restrita e por que sua existência se tornou assunto delicado ao longo dos séculos. O manuscrito também trazia reflexões que incentivavam os discípulos a buscar entendimento além da superfície, a questionar aquilo que se apresentava como verdade absoluta e a discernir o espírito por meio daquilo que era vivido no coração. Esse tipo de orientação promovia maturidade espiritual, e a maturidade espiritual sempre reduz a dependência cega de autoridades externas. Um indivíduo espiritualmente lúcido não se deixa manipular facilmente, não aceita qualquer interpretação sem reflexão, não se curva a pressões de medo. E essa liberdade interna era justamente o que muitos temiam. A simples ideia de que um texto poderia levar pessoas comuns a experimentar Deus sem intermediação institucional foi suficiente para que ele fosse considerado um risco a ser contido. Ao apresentar Maria Madalena como guia, intérprete e guardiã de ensinamentos profundos, o manuscrito também questionava modelos estabelecidos sobre quem podia ensinar, liderar e interpretar a revelação. Ele não negava a importância dos demais discípulos, mas revelava que a compreensão espiritual não era um privilégio concedido apenas a figuras masculinas. Essa subversão da lógica patriarcal era considerada uma ameaça direta às estruturas que se consolidaram nos séculos seguintes. Ao reconhecer Maria como alguém que recebia revelação e transmitia a verdade, o texto quebrava padrões sociais profundamente enraizados.
E é assim que textos espirituais se tornam perigosos. Não porque contradizem a fé, mas porque libertam pessoas de moldes que nunca foram exigidos por Deus. Outro aspecto que explica o esforço de silenciamento é que o manuscrito apresentava a jornada da fé como algo profundamente humano, cheio de dúvidas, processos, confrontos internos e descobertas. Ele não romantizava a experiência espiritual, mas mostrava que a iluminação não elimina a dor, o medo ou a incerteza. Ao contrário, ensina que Deus usa esses estados para moldar a alma e gerar maturidade. Essa visão desmonta teologias baseadas em triunfo constante, controle emocional ou perfeição externa. Ela mostra que a verdadeira transformação nasce da verdade mais profunda, daquela que toca o íntimo e produz mudanças reais. Esse tipo de espiritualidade não cria dependência de líderes, mas desperta responsabilidade pessoal. Isso sempre será visto como risco para estruturas que preferem fidelidade institucional à autenticidade espiritual. O manuscrito revela ainda que Jesus transmitia ensinamentos diferentes conforme a capacidade espiritual de cada discípulo. Ele não tratava todos da mesma maneira, porque sabia que cada alma recebia a luz segundo sua abertura interna. Isso explicaria por que Maria compreendia aspectos que outros ainda não percebiam. Essa abordagem, se amplamente divulgada, questionaria sistemas que afirmavam que todo conhecimento espiritual deveria ser padronizado e controlado. O texto reforça que Deus se revela no tempo certo, à pessoa certa, na profundidade que ela é capaz de suportar. Essa liberdade divina é incompatível com estruturas rígidas que tentam uniformizar a fé. Ao ler essas páginas, é impossível não perceber que o que estava em jogo não era apenas a reputação de Maria Madalena, mas a própria natureza da espiritualidade cristã. O manuscrito abria espaço para uma fé viva, íntima e transformadora. Uma fé que não dependia de instituições para existir. Essa visão ameaçava a autoridade daqueles que se fundamentavam no controle e não na verdade espiritual. E foi por isso que tantas versões dessa história foram reescritas, distorcidas ou simplesmente apagadas. Mas nada que carrega verdade se perde para sempre. Quando Deus decide revelar algo, os séculos não são capazes de impedir. O retorno desse manuscrito ao conhecimento público não é coincidência. Ele ressurge em um tempo em que muitas pessoas enfrentam crises espirituais profundas, em que buscam sentido além das fórmulas prontas e desejam uma fé mais autêntica. Talvez sua reaparição seja um sinal de que Deus está novamente chamando seus filhos a uma espiritualidade livre, madura e corajosa. Uma espiritualidade que Maria representou com uma força que não pôde ser silenciada. A reação institucional diante do manuscrito atribuído a Maria Madalena revela muito sobre a natureza humana e sobre o modo como o poder tenta moldar a fé segundo interesses próprios. Assim que estudiosos das primeiras comunidades tiveram acesso ao conteúdo, perceberam que ele não poderia circular livremente sem provocar mudanças profundas na maneira como os cristãos entendiam a autoridade espiritual. O texto enfatizava que a revelação divina não estava restrita a um grupo específico, mas era acessível a qualquer coração disposto a se abrir à verdade. Essa afirmação, simples na superfície, tinha implicações enormes para aqueles que buscavam consolidar estruturas centralizadas. Afinal, se Deus fala diretamente ao indivíduo, o intermediário perde força. E quando o intermediário perde força, o controle se desfaz. O manuscrito apresentava um Cristo que falava tanto ao íntimo quanto à comunidade. Um Cristo que reconhecia diferentes níveis de maturidade espiritual e que oferecia luz conforme a capacidade de cada alma de recebê-la.
Esse tipo de ensino incentivava o crescimento interior e a autonomia espiritual, valores que eram difíceis de controlar dentro de sistemas institucionalizados. A simples ideia de que Maria Madalena poderia ter recebido revelações profundas colocava em xeque a crença de que apenas certos líderes tinham acesso privilegiado ao divino. O texto mostrava que a espiritualidade não era monopólio, mas convite. Não era hierarquia, mas caminho compartilhado. E caminhos compartilhados não favorecem estruturas que dependem da obediência cega. Outro motivo para o silenciamento era a forma como o manuscrito apresentava a própria missão de Jesus. Ele não aparecia apenas como líder de uma comunidade, mas como guia interior, alguém que chamava cada discípulo a uma jornada pessoal de transformação. Essa visão humanizava a experiência espiritual, tornando-a mais profunda e menos institucional. Alguns líderes temiam que, ao enfatizar o crescimento interior, o texto reduzisse a necessidade de mediação ou controle externo. Havia receio de que as pessoas começassem a buscar respostas dentro de si, questionando autoridades humanas que se apoiavam na ideia de exclusividade espiritual. Em outras palavras, o manuscrito possibilitava que o fiel desenvolvesse discernimento próprio. E discernimento próprio é tudo o que uma instituição teme quando sua força depende da ignorância espiritual. A figura de Maria Madalena era particularmente problemática para aqueles que procuravam fortalecer estruturas patriarcais. Ao descrever Maria como alguém que compreendia verdades profundas e que recebia ensinamentos diretos, o manuscrito subvertia narrativas que davam aos homens posições exclusivas de liderança. Em um mundo influenciado por valores sociais rígidos, reconhecer a autoridade espiritual de uma mulher era desafiar não apenas a religião, mas toda a ordem cultural vigente. Assim, silenciar Maria não era apenas ocultar uma discípula, mas reafirmar um modelo de poder que mantinha as mulheres em posições inferiores. Por isso, muitos teólogos ao longo dos séculos preferiram reinterpretar, diminuir ou até distorcer sua figura, para que sua história se encaixasse nos moldes que desejavam preservar. A preocupação com o impacto do manuscrito não estava apenas no conteúdo espiritual, mas também na possibilidade de que ele inspirasse liberdade entre os fiéis. Um texto que enfatiza discernimento, coragem e maturidade gera pessoas que não aceitam respostas prontas. Gera pessoas que questionam, que buscam, que se aproximam de Deus com sinceridade. E quando fiéis se tornam maduros, deixam de ser manipuláveis. Esse era o verdadeiro perigo. O manuscrito, ao revelar Maria como alguém cuja caminhada com Cristo era baseada em profundidade e não em posição social, criava espaço para que outros seguissem o mesmo caminho. Quem controla não deseja discípulos, deseja subordinados. E o manuscrito formava discípulos. Ao longo do tempo, diferentes líderes encontraram justificativas para manter esse e outros textos fora do cânon oficial. Alegavam proteger a fé, preservar a unidade, evitar confusões. Mas por trás dessas desculpas havia um medo profundo. O medo de que a fé se tornasse grande demais para caber em estruturas humanas. O medo de que o Espírito soprasse onde quisesse sem pedir licença. O medo de que a verdade revelada transformasse vidas de formas que instituições não poderiam conter. Por isso, esconder o manuscrito tornou-se uma forma de preservar o controle, não a verdade. Mas a verdade, mesmo escondida, continua viva. E sempre retorna quando encontra um coração preparado para recebê-la. O reaparecimento desse manuscrito em tempos modernos não deve ser lido como acaso, mas como sinal. Ele vem à tona em um período em que muitos buscam autenticidade, em que há sede por sentido, em que as pessoas querem mais do que respostas decoradas. Talvez o manuscrito tenha sido silenciado por séculos para que pudesse ressurgir exatamente agora,
quando sua mensagem é mais necessária do que nunca. Ele nos convida a olhar para a fé não como sistema, mas como encontro. Não como regra, mas como caminho. Não como poder, mas como transformação. O esforço de silenciamento pode ter atravessado gerações, mas não conseguiu impedir que a luz contida no texto sobrevivesse. Cada fragmento preservado é testemunho de que Deus mantém viva a verdade que deseja revelar no tempo certo. E quando esse tempo chega, nenhuma instituição, nenhum poder humano, nenhum medo consegue detê-la. Quando os estudiosos modernos finalmente tiveram acesso aos fragmentos do manuscrito, perceberam que estavam diante de algo que ultrapassava a mera curiosidade histórica. Não era apenas um texto antigo, mas um testemunho vivo de uma espiritualidade que respirava liberdade, discernimento e profundidade. As primeiras análises confirmaram que seu conteúdo não contradizia o coração da mensagem cristã, mas ampliava dimensões que haviam sido diminuídas ou ignoradas com o passar do tempo. A forma como Maria Madalena era apresentada e o tipo de ensinamento que transmitia pareciam alinhados a aspectos reconhecidos nos evangelhos, mas desenvolvidos de maneira mais íntima, mais contemplativa, mais voltada à transformação do interior humano. Isso despertou a atenção tanto de teólogos quanto de pesquisadores da espiritualidade, que encontraram no texto ecos de uma fé viva, pulsante e profundamente humana. Testes de datação mostraram que o manuscrito, embora preservado em fragmentos, pertencia a uma linhagem textual que circulava entre os séculos II e III, época em que diferentes comunidades cristãs buscavam registrar memórias e interpretações da vida de Jesus. Isso não significa que Maria tenha escrito o texto com as próprias mãos, mas indica que suas palavras, ensinamentos ou experiências foram transmitidos e preservados por aqueles que reconheciam nela uma referência espiritual valiosa. A autenticidade não dependia do papel onde foi escrito, mas da força que continha. E essa força se tornava evidente à medida que estudiosos percebiam que o manuscrito carregava uma visão profundamente coerente com o espírito do ensinamento de Cristo, ainda que distinta das interpretações que se tornaram oficiais mais tarde. Pesquisadores também observaram que o manuscrito dialogava com outros textos antigos, não no sentido de copiá-los, mas de compartilhar uma mesma atmosfera espiritual que valorizava o conhecimento interior, a compreensão silenciosa e a busca profunda pela verdade. Em diferentes passagens, Maria é descrita como alguém que compreende aquilo que outros ainda estavam aprendendo a enxergar. Suas reflexões demonstram uma maturidade que atravessa os séculos, como se falassem diretamente ao coração de quem lê hoje. Não há sensacionalismo, não há exagero. Há autenticidade. E é essa autenticidade que incomoda e liberta ao mesmo tempo. O interesse acadêmico pelo manuscrito cresceu exatamente porque ele ilumina lacunas históricas que permaneciam sombrias. Ele ajuda a entender melhor a diversidade das primeiras comunidades cristãs, revelando que havia muito mais riqueza na espiritualidade daquele período do que os registros oficiais sugerem. Enquanto algumas comunidades se organizavam de forma hierárquica e institucional, outras caminhavam por um processo mais contemplativo, mais voltado ao coração, mais interessado na experiência interior da revelação. O manuscrito atribuído a Maria Madalena se alinha claramente a esse segundo grupo. Ele é fruto de uma espiritualidade que se expressa não através de poder, mas de percepção. Ao mesmo tempo, estudiosos notaram que o texto possui uma característica intrigante. Ele une profundidade espiritual e simplicidade narrativa. Não apresenta doutrinas complexas nem instruções rituais. Ele fala de encontro, de transformação, de cura,
de compreensão. Fala de Deus não como conceito, mas como presença. Essa simplicidade, no entanto, carrega uma densidade que ultrapassa explicações acadêmicas. Muitos pesquisadores reconhecem que, ao analisar o texto, sentem algo que transcende o campo intelectual, como se houvesse ali uma centelha de algo vivo, algo que continua ecoando dentro da alma de quem se permite refletir sinceramente. Outro aspecto que chamou a atenção é a forma como o manuscrito descreve o processo espiritual. Não há promessa de caminhos fáceis, nem garantia de que a fé eliminará todas as dores. Pelo contrário, Maria reflete sobre como o silêncio de Deus pode ser um convite para aprofundamento, como as provações revelam aquilo que ainda precisa ser transformado, como a ausência momentânea do consolo divino prepara o coração para uma revelação maior. Essa perspectiva é profundamente coerente com a experiência humana e espiritual. Ela não idealiza a caminhada, mas mostra que Deus trabalha nos bastidores da alma, mesmo quando não o percebemos. Para estudiosos, essa visão representa uma espiritualidade madura, livre de ilusões e sustentada pela confiança verdadeira. Em meio às análises técnicas, cada descoberta reforçava um ponto central. O manuscrito não era perigoso por seu conteúdo, mas pelo impacto que esse conteúdo poderia causar. Ele oferecia uma espiritualidade que não dependia de instituições para existir, uma fé que não precisava ser autorizada, uma caminhada que nascia do encontro direto com o divino. Esse tipo de mensagem tem a força de despertar pessoas que estavam adormecidas, de libertar consciências presas a estruturas rígidas, de reacender uma fé que não se baseia em medo, mas em verdade. E é exatamente isso que torna o manuscrito tão significativo para o nosso tempo. Quando percebemos como o texto ressurge justamente em uma época de fome espiritual, de busca por autenticidade, de cansaço diante de respostas prontas, entendemos que sua existência não é mero acaso. Ele fala ao coração de quem está cansado da superficialidade, de quem deseja caminhar com Deus de forma real, profunda e transformadora. Ele reacende a memória de uma fé que foi vivida antes de ser institucionalizada, de uma espiritualidade que se expressava com liberdade antes de ser moldada por estruturas. Em outras palavras, o manuscrito revela não apenas algo sobre o passado, mas também algo que Deus talvez esteja dizendo ao presente. A mensagem escondida no manuscrito atribuído a Maria Madalena não é algo direcionado apenas às comunidades antigas. Ela atravessa eras e chega até nós com uma força que parece ter sido reservada para um tempo como este. Quando nos aproximamos de suas palavras, percebemos que ali existe um convite para olhar a fé de uma maneira que muitos se esqueceram. Não como hábito, não como ritual automático, não como obrigação, mas como encontro vivo com Deus. A espiritualidade revelada nesse texto mostra que todo ser humano é chamado a descobrir o que a presença divina deseja realizar em sua história. Não existe privilégio reservado a poucos. Existe abertura, entrega, disposição para caminhar num território em que a alma é moldada pelo fogo da verdade. Em suas reflexões, Maria descreve um processo espiritual que não tem nada de superficial. Ela fala de enfrentamentos internos, de dúvidas que perturbam, de momentos em que Deus parece distante, não para nos abandonar, mas para nos ensinar a andar com maturidade. Essa compreensão rompe com a lógica de uma fé infantilizada, que espera apenas respostas imediatas e consolo constante. Maria revela uma fé que cresce no silêncio, que amadurece na dor, que floresce na entrega. Para ela, cada desafio se tornava uma oportunidade de descobrir mais profundamente quem Deus era e quem ela se tornava à medida que caminhava com Ele.
Esse tipo de espiritualidade não agrada ao ego, mas alimenta a alma. O manuscrito também aponta para algo profundamente humano, a necessidade de reconhecer nossas fragilidades diante de Deus. Maria não se apresenta como alguém perfeito, nem como alguém que nunca se perdeu. Ela se apresenta como alguém que escolheu permanecer, mesmo quando tudo ao redor parecia desmoronar. Essa honestidade espiritual é rara e preciosa. Ela mostra que Deus não procura pessoas que nunca falham, mas pessoas que, mesmo falhando, continuam buscando a verdade. Essa busca é o que abre a porta para o entendimento, e o entendimento é o que transforma a alma. Maria é testemunha viva de que a revelação divina não depende de perfeição, mas de sinceridade. Em diversos trechos, o manuscrito traz reflexões sobre como a presença de Deus se revela de maneira pessoal. Maria fala de momentos em que o Cristo a conduzia não por instruções externas, mas por iluminação interior. Essa forma de relacionar-se com o divino quebra a ideia de que a espiritualidade precisa ser sempre mediada por regras ou pessoas. Ela ensina que Deus fala no íntimo, que orienta no silêncio, que desperta no coração aquilo que precisamos compreender. Quando lemos essas palavras hoje, elas nos lembram que a fé verdadeira nasce dessa escuta interior, desse diálogo secreto entre o Criador e a criatura. E é esse diálogo que fortalece, que renova, que cura. Em seu conteúdo, o manuscrito também ressalta a importância de reconhecer a dignidade espiritual de cada pessoa. Maria via os outros discípulos não como rivais, mas como companheiros de jornada, cada um em um estágio diferente do caminho. Ela compreendia que a revelação de Deus não era dada para exaltar ninguém, mas para servir. Essa visão derruba a lógica de poder que tantas vezes se infiltra no ambiente religioso. A espiritualidade que Maria vivia não procurava posições, mas transformação. Não buscava títulos, mas verdade. Não se apoiava em autoridade humana, mas naquilo que Deus colocava dentro dela. Essa simplicidade profunda é um dos elementos mais transformadores do manuscrito. Outro ponto central é a forma como ela fazia da fé um encontro real e cotidiano, não uma teoria distante. Maria descreve situações concretas em que foi desafiada a confiar mesmo sem entender, a permanecer mesmo sem sentir, a seguir mesmo sem ver. Essa espécie de fé viva, dinâmica, que se alimenta de confiança e não de evidências, fala diretamente ao coração de quem está vivendo crises hoje. Quantas pessoas atravessam períodos de silêncio espiritual e acreditam que Deus as abandonou? Maria mostra que o silêncio não é ausência, mas convite. Convida ao aprofundamento, à reflexão, à coragem de permanecer. O manuscrito também toca em temas que atravessam todas as épocas: o medo, a perda, o luto, a incerteza. Maria descreve experiências que muitos preferiam esconder porque acreditavam que fragilidade era sinônimo de falta de fé. Mas ao revelar suas vulnerabilidades, ela mostra que a fé autêntica não nasce da invencibilidade, mas da dependência verdadeira de Deus. Essa vulnerabilidade sagrada é o que transforma a dor em caminho espiritual. Ao reconhecer suas limitações, Maria permitia que Deus agisse. E quando Deus age, a alma aprende a ver com mais clareza. Ao final, percebemos que a mensagem central do manuscrito é profundamente atual. Deus continua chamando seus filhos à maturidade e à liberdade. A espiritualidade que Maria viveu não é feita de formas, mas de essência. Não é feita de imposições, mas de encontros. Não é feita de medo, mas de revelação. Ela nos ensina que todo ser humano pode se aproximar do divino com sinceridade e encontrar ali o sentido que nenhuma estrutura institucional é capaz de oferecer por completo.
Esse é o legado espiritual de Maria Madalena, um legado que ecoou no passado, que foi silenciado por séculos e que agora reaparece para lembrar que a luz não se apaga. Pode ser coberta, escondida, distorcida, mas não destruída. E quando chega o momento certo, ela volta a brilhar com ainda mais intensidade. Ao contemplarmos tudo o que o manuscrito revela, uma pergunta inevitável surge diante de nós. O que essa descoberta muda na fé cristã e na forma como entendemos a espiritualidade ensinada por Jesus? A resposta não está apenas nas palavras atribuídas a Maria Madalena, mas no impacto que elas causam quando confrontam séculos de narrativas moldadas por interesses humanos. O texto não busca criar conflitos, nem estabelecer superioridade entre discípulos. Ele produz algo muito mais profundo. Ele abre uma janela para a compreensão de que a fé, desde o início, era destinada a ser uma jornada interior. Um caminho onde cada pessoa era convidada a descobrir o divino dentro de si, a caminhar com Deus de maneira íntima e viva, sem medo de questionar, sem receio de buscar maturidade. Essa visão desafia a forma como muitas tradições religiosas se consolidaram ao longo do tempo. Em vez de um sistema estruturado sobre autoridade centralizada, o manuscrito aponta para uma espiritualidade que nasce de dentro, que cresce conforme o coração se abre, que floresce quando o indivíduo se torna consciente do agir de Deus em sua história. Para muitos líderes, especialmente nos primeiros séculos, essa liberdade interior representava uma ameaça direta aos modelos que buscavam organizar a fé por meio de regras, títulos e limites claros. A figura de Maria Madalena como intérprete profunda de ensinamentos espirituais desmontava qualquer tentativa de limitar o acesso ao conhecimento sagrado. Ela lembrava que a revelação divina não respeita fronteiras humanas, não escolhe seus instrumentos segundo critérios sociais e não se submete a estruturas rígidas. O manuscrito expõe que a verdadeira autoridade espiritual não se fundamenta na posição que alguém ocupa, mas na capacidade de viver a verdade que Cristo ensinou. Maria não reivindicava poder. Seu poder vinha do encontro com Jesus, da transformação que experimentou, da maturidade que alcançou. Sua autoridade era reconhecida porque nascia de dentro, da coerência entre sua vida e aquilo que ela proclamava. Isso representa uma mudança profunda na forma de compreender liderança espiritual. A liderança não é uma função administrativa, mas um transbordamento natural daquilo que Deus realiza no interior da pessoa. Líderes verdadeiros são aqueles que se tornam reflexos vivos da graça recebida. Esse princípio, presente no manuscrito, questiona sistemas que equiparam liderança a privilégio, prestígio ou controle. Outro ponto que transforma a percepção da fé cristã é a maneira como o manuscrito apresenta a relação entre revelação e processo humano. Em vez de tratar a espiritualidade como algo distante, inacessível, reservado a poucos, ele mostra que o encontro com Deus é gradual, dinâmico, profundamente conectado às experiências da vida. Maria fala de dúvidas, confrontos, silêncios e superações. Mostra que o caminho espiritual não é uma linha reta, mas uma dança entre fragilidade humana e graça divina. Essa perspectiva corrige a falsa ideia de que fé é ausência de crise. O texto ensina que a crise é parte da transformação, que as noites escuras revelam a força escondida, que Deus usa o que parece confusão para gerar maturidade. Essa compreensão pode mudar completamente a forma como muitos vivem a fé hoje, porque devolve dignidade às dores e sentido aos silêncios. A revelação contida no manuscrito também convida a repensar o modo como mulheres foram tratadas dentro da história da espiritualidade cristã. Ao apresentar Maria Madalena como alguém cuja profundidade espiritual foi essencial na formação da comunidade de fé,
Ele traz à tona uma verdade que muitos preferiram ignorar. Mulheres sempre desempenharam papéis fundamentais na experiência espiritual, mesmo quando suas histórias foram omitidas ou distorcidas. O texto devolve voz a uma linhagem inteira de mulheres cuja fé sustentou comunidades, famílias e discípulos. Ele reafirma que Deus chama quem Ele quer, no tempo que Ele quer, de maneira que ninguém pode limitar. Esse reconhecimento não apenas honra Maria, mas liberta milhões de mulheres que, ao longo da história, tiveram sua espiritualidade abafada por interpretações humanas e não por vontade divina. Ao mesmo tempo, o manuscrito ilumina um aspecto essencial da mensagem de Jesus. A fé não é sobre controle, mas sobre transformação. Não é sobre hierarquia, mas sobre consciência. Não é sobre medo, mas sobre revelação. Quando lemos suas palavras sob a ótica revelada por Maria, percebemos que Cristo nunca buscou formar um sistema rígido, mas despertar corações. Ele não veio para criar estruturas de poder, mas para abrir caminhos de libertação. O manuscrito devolve a pureza desse chamado. Ele nos lembra que a fé não deve ser vivida como um conjunto de regras externas, mas como um processo contínuo de mudança interior, onde cada pessoa se torna templo vivo da presença divina. Ao considerar o impacto dessa visão para os dias atuais, percebemos que ela não destrói a fé institucional, mas a purifica. Ela devolve profundidade ao que se tornou superficial. Devolve autenticidade ao que se tornou formalidade. Devolve humanidade ao que se tornou sistema. A revelação que emerge do manuscrito tem poder para reacender uma fé que muitos acreditavam perdida. Ela ensina que Deus não está preso a tradições, edifícios ou títulos. Deus caminha com cada pessoa no terreno misterioso da alma, chamando, moldando, revelando. Essa certeza transforma a forma como vivemos, oramos, amamos e compreendemos o propósito de nossa existência. O que esse manuscrito muda não é apenas a leitura do passado, mas a possibilidade de um futuro espiritual mais livre, vibrante e verdadeiro. Ele nos convida a abandonar o medo e abraçar a jornada da maturidade, a reconhecer que a luz que Deus coloca dentro de nós jamais será apagada pelo silêncio humano. A revelação que Maria guardou não foi dada para uma época específica, mas para todos os que desejam caminhar com o Cristo de maneira profunda, consciente e transformadora. E quando essa verdade desperta em nós, percebemos que o que estava escondido não era um segredo distante, mas um chamado que sempre esteve à espera do momento certo para brilhar. À medida que nos aproximamos das últimas linhas preservadas do manuscrito, percebemos que ele carrega algo que vai além da história, além da teologia, além das disputas humanas que tentaram definir quem podia ou não falar em nome de Deus. Há uma sensação de que esse texto guarda ainda uma camada não revelada, uma espécie de silêncio que não é vazio, mas promessa. Fragmentos danificados, trechos interrompidos e lacunas que o tempo abriu, funcionam como portas entreabertas, sugerindo que a mensagem completa talvez ainda esteja esperando o momento certo para ser compreendida. E é nesse espaço misterioso, entre o que foi preservado e o que se perdeu, que nasce a pergunta que alcança o coração de todos nós. O que ainda falta ser descoberto? Esse mistério não é acidental. Muitos estudiosos acreditam que a ausência de partes essenciais do manuscrito não deve ser vista como falha, mas como convite. A fé verdadeira sempre cresceu nos espaços onde não havia respostas claras, onde Deus parecia esconder uma revelação que só seria compreendida no tempo oportuno. O silêncio do texto não representa ausência, mas profundidade.
Ele aponta para algo que está além da compreensão imediata, como se o próprio Cristo ainda sussurrasse à alma aquilo que não pôde ser escrito com tinta. Talvez existam ensinamentos que não cabiam em páginas, ensinamentos que só podem ser revelados a quem caminha sinceramente com Deus. O manuscrito, dessa forma, funciona como espelho. Reflete aquilo que sabemos e também aquilo que ainda não estamos prontos para compreender. Muitos pesquisadores modernos observam que as lacunas presentes no texto parecem estratégicas, como se protegidas pelo próprio desgaste do tempo. Isso cria um tipo de tensão espiritual, porque nos obriga a lidar com o desconhecido, com o não dito, com o mistério que sempre acompanhou a revelação divina. Maria Madalena falava de processos, não de fórmulas. Falava de encontros, não de rituais. Falava de escuta interior, não de conclusões prontas. Assim, o fato de o manuscrito não estar completo está perfeitamente alinhado com o tipo de espiritualidade que ela vivia. Deus não entrega tudo de uma vez. Ele conduz passo a passo, revelando conforme a maturidade cresce. Cada fragmento perdido nos lembra que o caminho da fé nunca é dado por inteiro. A vida com Deus é descoberta contínua. Ao mesmo tempo, a ausência de partes do manuscrito reacende um desejo profundo no coração humano, a busca pela verdade. Aquilo que falta se torna um chamado. Não um chamado para curiosidade vazia, mas para aprofundamento espiritual. Para muitos leitores contemporâneos, as rupturas no texto despertam mais do que especulação. Despertam sede. Porque se esse manuscrito já carrega tanta revelação mesmo fragmentado, o que não poderia conter aquilo que se perdeu? Essa pergunta, ao invés de frustrar, impulsiona. Ela conduz à oração, ao estudo, à reflexão, ao desejo sincero de ouvir o que Deus ainda está dizendo, mesmo que não esteja escrito. O manuscrito incompleto nos devolve a postura do discípulo, que sabe que a revelação maior está sempre um passo além daquilo que já compreendemos. Além disso, existe a possibilidade concreta de que novos fragmentos ainda estejam escondidos em desertos, cavernas, cofres ou coleções privadas. A história dos manuscritos antigos está repleta de descobertas tardias, textos reencontrados em lugares improváveis, revelações guardadas por séculos até que chegassem ao conhecimento público. A própria reemergência desse manuscrito é prova de que Deus permite que certas verdades retornem quando as gerações estão maduras o suficiente para compreendê-las. Nada impede que novos trechos venham à luz no futuro, iluminando ainda mais aquilo que permanece encoberto. E se isso acontecer, certamente causará impacto profundo, porque cada linha já conhecida aponta para uma espiritualidade que transforma, liberta e desperta. Outro aspecto desse mistério é a forma como ele se conecta com a jornada pessoal de cada pessoa que lê o texto. As lacunas do manuscrito se alinham às lacunas que todos carregamos na alma. Todos temos perguntas sem resposta, dores mal compreendidas, capítulos da vida que parecem incompletos. Ao lidar com um texto imperfeito, somos lembrados de que nossa própria história também está em construção. Deus não revela tudo de uma vez. Ele revela no tempo certo, da maneira certa, com propósito. Assim como o manuscrito aguarda novas descobertas, também nós aguardamos revelações que ainda não chegaram. Isso cria um vínculo espiritual profundo entre o texto e o leitor. A incompletude sagrada que ele carrega conversa com a incompletude sagrada que existe em nós. Por fim, o manuscrito, com tudo o que mostra e com tudo o que esconde, deixa uma impressão clara. Ainda há um chamado sendo feito. Não um chamado para curiosidade histórica apenas, mas para transformação espiritual real. A ausência de certas partes não diminui o impacto do que foi preservado.
Ao contrário, intensifica. Ela nos convida a buscar mais profundamente, a ouvir mais atentamente, a caminhar com mais consciência. O que está faltando no manuscrito talvez não esteja faltando em Deus. Talvez esteja apenas aguardando o momento certo para ser revelado a quem realmente deseja ouvir. E quando essa revelação chegar, seja através de novas descobertas arqueológicas, seja através da voz silenciosa do Espírito, ela certamente mudará de novo a maneira como entendemos Maria Madalena, o cristianismo e até nós mesmos. Ao chegarmos ao final desta jornada pelos mistérios do manuscrito atribuído a Maria Madalena, percebemos que sua revelação ultrapassa o campo histórico e alcança diretamente o íntimo de cada pessoa que se abre para escutar. A força desse texto não está apenas no que ele diz, mas no que ele desperta. Ele nos faz confrontar a maneira como compreendemos a fé, como nos aproximamos de Deus, como interpretamos nossa própria caminhada espiritual. O manuscrito ressurge não apenas como documento antigo, mas como espelho que reflete aquilo que talvez tenhamos esquecido. A fé nasce do encontro vivo e não da repetição mecânica. Nasce da experiência direta e não da dependência cega. Nasce da transformação interior e não da aparência exterior. A mensagem final que ele transmite é a de que Deus sempre chamou seus filhos para uma espiritualidade verdadeira, livre e profundamente humana. Maria Madalena se torna símbolo dessa espiritualidade, não por ocupar cargos ou por dominar discursos, mas porque se permitiu ser transformada por aquilo que viveu ao lado de Jesus. Seus ensinamentos, preservados em fragmentos, revelam a essência do cristianismo antes de ser institucionalizado, antes de ser moldado por estruturas externas, antes de ser regulado por normas que muitas vezes nublam aquilo que há de mais puro. A fé, segundo o manuscrito, é encontro, escuta, entrega, maturidade. E esse tipo de fé não pode ser controlada. Ela cresce onde há verdade. Mais do que restaurar a imagem de Maria Madalena, o manuscrito restaura algo dentro de nós. Ele nos lembra que a espiritualidade não é privilégio de poucos, mas chamado universal. Cada ser humano é convidado a descobrir sua própria relação com Deus, sem medo de falhar, sem vergonha de duvidar, sem necessidade de aprovação humana. Quando Maria descreve suas conversas com o Cristo, ela não fala de ritual, mas de presença. Não fala de obrigação, mas de transformação. Não fala de poder, mas de revelação. Essa é a fé que toca o coração e que atravessa os séculos, resistindo ao silêncio das instituições e ao desgaste do tempo. Ao refletir sobre tudo isso, percebemos que o manuscrito não deseja apenas contar o passado. Ele aponta para o futuro, um futuro em que a fé volta a ser vivida com sinceridade, com profundidade, com coragem. Um futuro em que cada pessoa entende que sua história é terreno sagrado, onde Deus planta sementes de propósito que ninguém pode arrancar. Um futuro em que vozes silenciadas, como a de Maria Madalena, finalmente encontram espaço para iluminar caminhos que por muito tempo permaneceram na sombra. O ressurgimento desse texto em nossos dias é um convite para abandonar a superficialidade e retornar à essência da fé, a experiência viva do Cristo que transforma o interior antes de qualquer mudança exterior. E quando olhamos para o mundo atual, percebemos por que essa mensagem retorna agora. Vivemos tempos de incerteza, de ansiedade espiritual, de crises profundas. Muitas pessoas buscam respostas em práticas vazias. Outras se distanciam da fé por não encontrar sentido nas estruturas formais. Outras ainda carregam feridas causadas por interpretações distorcidas da religião. A aparição desse manuscrito, mesmo fragmentado, traz um sopro de esperança.
Ele mostra que Deus nunca deixou de agir, mesmo quando a história tentou apagar certas verdades. O texto nos lembra que a espiritualidade é maior do que qualquer instituição, que o amor de Deus é mais profundo do que qualquer dogma, que a revelação divina não pode ser aprisionada por medo ou por poder. Essa percepção toca especialmente aqueles que se sentem distantes de Deus. Maria Madalena ensina que a fé não depende de perfeição, mas de abertura. Ela mostra que Deus não chama apenas os fortes, mas também os quebrados. Não escolhe apenas os eruditos, mas também os sensíveis. Não se revela apenas nos templos, mas também nos desertos da alma. Seu testemunho é convite para voltar à fonte, não para repetir palavras antigas sem vida, mas para reencontrar o Cristo que continua chamando, guiando, despertando. O manuscrito reacende a memória de um Deus que caminha conosco de forma íntima e profunda, mesmo quando não o percebemos. Por isso, ao concluir essa reflexão, fica claro que o verdadeiro poder desse manuscrito não está na reconstrução de uma narrativa histórica, mas na reconstrução da fé dentro de cada pessoa que o escuta com sinceridade. Ele nos lembra que a espiritualidade é viva, que Deus continua falando, que a jornada do discípulo nunca termina. O texto perdido não é apenas peça arqueológica. Ele é símbolo de uma verdade que não pode ser apagada, de uma luz que não pode ser sufocada, de um chamado que continua ecoando. A pergunta que permanece é simples e profunda. O que você fará com essa revelação? O manuscrito nos convida a escolher entre uma fé herdada e uma fé vivida, entre repetir palavras e buscar transformação, entre seguir estruturas ou seguir o Cristo. Essa escolha não é teórica. Ela define o rumo da vida espiritual. Maria Madalena fez sua escolha e ela a levou a uma intimidade com Deus que nenhum poder humano conseguiu apagar. Agora, a escolha é nossa. E talvez seja exatamente esse o propósito de o manuscrito ter sobrevivido. Lembrar que Deus continua chamando seus filhos à verdade que liberta, à maturidade que ilumina e ao encontro que transforma para sempre.